Vamos lá então? Eu sou o Dr. Lee, sou médico e nesse vídeo eu espero conseguir te ensinar a treinar provavelmente aquilo que é a habilidade mais importante, a habilidade mais valiosa que você vai aplicar na sua vida se você quer chegar longe, né? Independente se você quer fazer concurso público, se você está no vestibular, se você está já dentro de uma carreira e você quer dar um passo maior dentro da sua carreira, ou se você quer aplicar isso em qualquer outra área da sua vida, como por exemplo nos esportes, você quer aplicar isso na sua leitura, você quer aplicar isso em um hobby tipo fotografia, você vai precisar de disciplina, né? Eu gosto de acreditar que a disciplina é um músculo, a disciplina você aprende, existe um certo grau de influência do ambiente, e eu vou tentar esmiuçar isso aqui um pouco, mas ela não é completamente dependente do ambiente, né? E eu vou te mostrar exemplos práticos, exemplos muito simples, né, do porquê que isso é verdade. E além disso, eu também quero te mostrar como é que você consegue começar a criar disciplina, porque de nada importa, né, eu te dizer que você precisa criar, vou te mostrar as aplicações, dizer que você precisa levar isso para onde for, mas não te ensinar como é que você faz isso, como é que você começa a exercitar esse músculo. Não é muito de uma maneira intuitiva, né? Algumas pessoas, principalmente aqui no YouTube, onde os conselhos tendem a ser rasos, só dizem que você precisa ter disciplina e é isso. Mas muitas pessoas vêm me perguntar depois, seja nos comentários dos vídeos ou no próprio Instagram mesmo, como é que você cria disciplina? E existe uma maneira que não é exatamente simples, tá? Mas ela funciona, né? E eu espero conseguir chegar nela com bastante tranquilidade. Mas vamos lá, vamos partir do começo então. O que é, afinal de contas, disciplina? Disciplina nada mais é, falando de maneira simplificada, a sua capacidade resiliente de continuar exercendo uma função, continuar executando uma tarefa, independentemente das circunstâncias, né? Então, por exemplo, uma disciplina no treino, uma disciplina nos exercícios físicos é você ir se exercitar, você ir treinar independente da sua vontade, independente de como você está se sentindo emocionalmente aquele dia. Sua disciplina nos estudos é sua capacidade de se concentrar, abrir o livro e estudar um pouquinho todos os dias, porque aquele pouquinho ao longo do tempo, né, ele vai se transformar em um conhecimento consolidado para você aplicar na prova, na sua vida profissional, mas você precisa fazer aquilo todos os dias, ou enfim, né, com uma consistência irregular. Disciplina no trabalho é você também estar sempre focado no seu trabalho, é você conseguir exercer a sua função ali com continuidade, sem ficar tendo altos e baixos, tá? Eu quero que você sempre pense na ideia de continuidade, na ideia de você manter uma função apesar das circunstâncias. E por que eu digo apesar das circunstâncias? Porque a nossa disciplina, ela é infelizmente, né, muitas vezes alvo aí do ataque das nossas emoções. Quer dizer, muitas vezes você não está afim de ir para a academia porque você está cansadinho, você está cansadinha, você está com preguiça, ou você está chateado porque você brigou com o seu namorado, você quer encher o rabo de doce, quer comer pizza porque você teve um dia ruim no trabalho, você teve uma prova ruim e aí você vai comer muito. Só que você vencer esse sentimento de mal-estar, você vencer as suas emoções, é nisso que consiste também uma outra dimensão da disciplina. Quer dizer, não basta você executar, né, mas para você conseguir chegar na parte de você executar, você tem que vencer aquele sentimento que antecede a execução ou antecede a falha, né, nesses casos, antecede a sua vontade de chutar o pau da barraca. Nisso é que consiste a disciplina. E por que eu falo que você vai levar isso para qualquer lugar da sua vida? A questão da disciplina, embora eu sempre diga assim que ela tem uma conotação negativa, algumas pessoas acham que não. Eu recebi uns comentários esses dias no Instagram dizendo: ah, mas eu não acho que disciplina tem uma conotação negativa. Bom, para você não. Para a maioria das pessoas tem, porque disciplina necessariamente vem com aquela conotação de você ter uma vida muito regrada, uma vida muito quadrada, né, com uma rotina muito bem pré-estabelecida, em que você não tem muita margem para fugir dos seus planos. Ainda tem aquelas pessoas que associam disciplina com militarismo, com uma pessoa bitolada, com uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo em uma coisa só, mas raso em muitas outras coisas, ou enfim, ou nenhum em algumas outras coisas. E é muito verdade, né? Em parte, é verdade isso. Afinal de contas, a própria aplicação da disciplina, ela prevê que você se aprofunde, que você mantenha o esforço contínuo em um ponto concentrado, né? Quando você está aplicando a mesma energia
né, de dedicação. Só que em pontos muito difusos, você não está sendo exatamente disciplinado, você só está gastando o seu tempo a mal da caralha. Você está atirando para todas as direções, mas a disciplina quase que necessariamente requer profundidade, ela quase que necessariamente requer você ser bitolado. E nesse contexto, significa que você tem que ser capaz também de ir além dessa conotação negativa de bitolado, de disciplina burra, né? Vamos dizer assim, ignorante, não burra, mas disciplina ignorante no sentido literal da palavra, tá? Não estou falando ignorante no sentido figurado, no sentido pejorativo, mas ignorante no sentido de que você ignora mesmo o resto das coisas, né? Ignora o resto do mundo. Você tem que ir além dessa conotação negativa para você conseguir chegar num estado de perceber que a disciplina é o efeito composto matemático, né, que vai multiplicar o resultado dos teus esforços. Deixa eu me explicar melhor então. Quando você está fazendo aquilo que eu acabei de falar para você não fazer, que é você aplicar a sua energia em diversas atividades diferentes, vamos dizer assim, que uma pessoa está tentando aprender um instrumento, e aí ao invés dela se focar, sei lá, cara, na guitarra, né, e se focar todos os dias na guitarra, ela um dia pega a guitarra, outro dia ela pega a flauta, outro dia ela pega o piano, porque ela quer ser uma multi-instrumentista. Para 99% das pessoas isso não vai dar muito certo, né? Porque para você aprender um instrumento requer que você consiga passar um longo tempo, não só se habituando à estrutura dele, conseguindo encontrar as notas, conseguindo treinar a coordenação motora dentro daquela estrutura ali, né, material que você está segurando, né, e conseguir encontrar as notas, conseguir criar um timing, né, da sua passagem de notas até você conseguir criar uma melodia. Só que se você fica trocando o tempo todo, você não vai conseguir criar esse hábito, ou melhor, né, talvez você até crie, mas você cria de uma maneira rasa. E é assim com todas as outras coisas. Dentro da medicina, que é o meu campo, leva-se muito tempo para que você fique realmente bom em alguma especialidade, que você fique bom em alguma coisa. Quando nós nos formamos médicos generalistas. O que significa isso? Nós sabemos um pouquinho de tudo. E geralmente é bem pouquinho mesmo. Né? A gente resolve bem poucas coisas. Mas, se uma pessoa passa longos anos, todos os dias, vendo um assunto específico, ela consegue se aprofundar de tal forma naquele assunto que aquilo vai crescendo, aquele domínio que ela tem, de repente, sobre cardiologia, vai crescendo, se aprofunda, se enraiza, né? E aí ela se torna uma especialista. Mas isso só é possível se ela estuda todos os dias cardiologia. Por quê? Em um dia ela vai estudar anatomia do coração, no outro dia ela vai estudar a fisiologia do coração, no outro dia ela vai estudar a bioquímica do coração, no outro dia ela vai estudar a histologia do coração. Tudo isso vai juntando, né, e vai crescendo de maneira exponencial, porque afinal de contas um conhecimento é meio dependente do outro, né? O Thomas Kuhn, na verdade, o grande historiador da ciência, ele diria que não é assim, mas eu estou distorcendo aqui o conceito do Thomas Kuhn para poder argumentar isso. Um conhecimento ele é dependendo do outro, ele vai se acumulando, né? E aquele acumulado de conhecimentos vai se estruturando de maneira a você conseguir, ao longo do tempo, ter um domínio muito grande sobre uma coisa. Mas você só consegue fazer isso, você só consegue, por exemplo, chegar num ponto em que você é uma especialista, por exemplo, né? Como a doutora Najar, não sei se pronuncia Najar ou Nahar, da USP, né? Mas que é uma oncocardiologista, quer dizer, ela estudou a toxicidade das quimioterapias, né, das terapias para o tratamento de câncer no coração. Olha só que coisa específica, quer dizer, ela primeiro estudou medicina interna, né, ou medicina ou clínica geral, não importa como você chama, para depois ela se aprofundou alguns anos em cardiologia, aí depois ela foi estudar oncocardiologia, e se eu não me engano ela também manja de eletrofisiologia, não tenho certeza. Mas enfim, ela passou anos estudando agora o efeito específico que um tipo específico de terapia tem só sobre o coração. Se você perguntar para ela sobre neurologia, talvez ela responda alguma coisa, mas ela não vai manjar muito como um neurologista manja. É a mesma coisa de cirurgia, né? A pessoa passa anos estudando anatomia, aí depois ela começa a estudar, quando ela se forma como cirurgião geral, ela estudou quase tudo do aparelho digestivo, um pouco, né, de outras cirurgias, e ela decide se ela vai se especializar, por exemplo, em cirurgia plástica, que vai se ocupar dos tecidos moles. Ela quer se especializar em cirurgia do aparelho digestivo, ou enfim, depois em transplante. Ela vai se especializar em uma coisa. E quanto tempo leva isso? 12 anos, cara.
leva muito tempo. Por quê? Porque conhecimento você vai construindo ao longo do tempo. Você não consegue partir do 0 para 100. Da mesma maneira que você também não consegue começar hoje a treinar e você vai fazer 100 no supino. Você vai se machucar, cara. Você não vai nem mover o peso do lugar. E se você mover o peso do lugar, ele vai cair no seu pescoço, vai servir que nem uma guilhotina. Você vai se machucar de verdade, você vai passar vexame, né? E você vê isso, aliás, no Instagram, né? Você vê isso, as pessoas pegando aqui o peso, querendo, né, levantar um pesão, e não é assim. Quer dizer, você começa do pequenininho e você chega no peso pesado. Como é que você faz isso todos os dias, né? Olha como você fazer isso todos os dias, você deixar que a sua expertise, o seu conhecimento técnico, a sua capacidade se acumule ao longo do tempo, o seu corpo até biologicamente se adeque àquilo, no caso da academia, né, é necessário para que você consiga chegar em algum lugar. Não importa. Se você é concursado, ou se você vai prestar concurso público, não dá para você estudar todo dia legislação em um dia, tudo que cai na sua prova, né? Você estuda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, você vai comendo aos poucos, né? É assim com tudo na sua vida, né? E é por isso que a disciplina é a habilidade mais importante, porque se você tenta concentrar tudo em um dia só, como muitas pessoas fazem, você se fode, né? Eu tenho certeza que você mesmo que está assistindo, em algum momento você já pensou, já teve a ideia genial de estudar na véspera. Eu aposto que se você passou por sorte, mas 90% das vezes você se fudeu. E é o que acontece, você não pode deixar para o último dia. Vamos pensar em disciplina de gastar dinheiro. Vamos trazer aqui pro outro exemplo do mundo concreto, cara. O que você acha que acontece se você gastar pra caralho, né? Toda a grana que você recebeu no seu salário em um dia? Você tá na merda, né? Agora, se você tem a disciplina de, primeiro, não gastar todos os dias. Segundo, conseguir guardar na poupança. Não tô nem falando de investir ainda. Eu tô falando de você guardar dinheiro. De você salvar para uma reserva de emergência. Vamos dizer que acontece alguma merda, você precisa ficar 6 meses sem trabalhar. Se você tem a disciplina de você guardar 20%, 30%, 40%, né? 40% já é muito, mas 30% vai do seu salário, né? Em 9 meses você tem 3 meses aí de reserva de emergência. Se acontecer alguma coisa, você consegue ficar 3 meses sem trabalhar. Olha como isso te salva. Olha como você ter a disciplina, você conseguir consistentemente todos os dias não gastar um pouco, né, ou gastar 2/3 só daquilo que você tem, né, ao invés de gastar 100%, olha como isso te salva em um momento de emergência, né? Então a disciplina é uma habilidade necessária, não importa a sua vida, não importa o que você faz, é a habilidade que você tem que levar para todas as áreas da sua vida. E agora a parte mais importante, que eu acho também a mais interessante do vídeo, como é que você exerce disciplina, como é que você aprende a ter disciplina, tá? E a sacada que muitas pessoas não te falam e algumas nem tocam em como é que você aprende a ter disciplina é que você não precisa do ambiente, né? Dentro aqui da nossa realidade de estudos de produtividade, no Brasil a gente tem os cursinhos, né? E muita gente vai para os cursinhos para aprender a estudar. E muita gente vem me perguntar no inbox se precisa ter cursinho, principalmente o pessoal da medicina, né? Já que eu sou médico. As pessoas perguntam, mas eu preciso do cursinho? Cara, não. É um recurso valioso? Por quê? Porque te ensina a ter disciplina. Como que ele te ensina? Tem uma hora de você fazer estudo, tem uma hora de você fazer a prova, tem uma hora de você ter aula, né? Mas olha como é um fator completamente externo de você. Quer dizer, vem um cara que você pagou, uma mulher, enfim, né? Vem uma pessoa para quem você pagou uma nota preta para dizer assim, olha, na sexta-feira à noite, ao invés de você sair, você vai estudar, beleza? Beleza. Aí você fala, beleza. E ele fala, beleza, então me dá R$2.000 aí. E aí você dá R$2.000 a ele, para ele só te falar isso. E aí você topa, né? E o que você faz? Aí quando chega na sexta-feira à noite, ao invés de você ir para balada, ir para o bar, encher a cara, você vai lá na aula que você combinou com ele. E aí no caso dos cursinhos de medicina, muitas vezes é uma aula gravada só, né? É só porque no calendário estava escrito ali que aquele era o dia de você assistir essa aula. No sábado do dia seguinte, você tem que ir fazer um exercício tal que você tinha combinado, que está lá no calendário, né? Nos cursinhos de vestibular é assim também, nos cursinhos de concurso público é assim também. É um fator externo, um agente externo te falando, olha, né, vamos estudar no dia tal, a prova vai ser no dia tal, é sempre um agente externo. E o que acontece com essas pessoas que ficam completamente obcecadas com o cursinho, que é a mesma coisa do exército? É a mesma coisa do exército, as pessoas acham que elas vão para o exército e vão ficar disciplinadas, né? O que acontece quando as pessoas saem do exército? O que acontece quando elas saem como é que se diz, do cursinho? Elas voltam a ser a mesma pessoa de antes. Né? Essas pessoas que achavam, por exemplo, também que a disciplina depende dos pais, porque os pais sempre foram rigorosos, cara, é batata. Todo mundo conhece alguém que vivia numa casa muito regrada, muito quadradinha, tudo. Né? No instante que sai da casa dos pais, a pessoa vira porra louca. Né? Por quê? Porque a disciplina é uma questão interna.
A disciplina é interna. A disciplina está aqui dentro, não é um fator externo, é interno. Né? Então você pode ter fatores externos ali, modulando a sua disciplina, guiando a sua disciplina, mas é uma coisa interna. E como é que você pratica, como é que você cria a disciplina? Você precisa dar um jeito de se enganar. Por quê? Porque se você for tentar fazer pela coisa importante de verdade, pela coisa pesada, você não vai fazer. É difícil. Né? O seu cérebro ele vai começar a criar barreiras. Então você vai, por exemplo, no estudar. Eu digo o que acontece comigo, tá? Eu sei que quando eu vou começar a estudar, cara, é batata. Eu vou começar a ficar com sono, vai me dar fome. Eu sento aqui na sala, eu tô na sala, né? Dá pra ver. Começa a me dar fome, eu tenho vontade de, sei lá, cara, ir passear, né? Eu vou dar uma volta com bicicleta. O que eu faço para começar a entrar naquela mentalidade de, opa, vou estudar? Né? Eu preciso enganar meu cérebro, eu preciso fazer uma coisa que é fácil. E essa é a virada de chave. Ó, essa é a virada de chave aqui, ó, tá aqui dentro, tá? A virada de chave é você começar por uma coisa fácil. Você engana o seu cérebro, você vai se enganar exercendo disciplina em um nível fácil aqui. Por quê? Porque é fácil você ser disciplinado aqui. É fácil você executar uma tarefa fácil, simples, curta. Né? Por quê? Isso aqui vai te dar satisfação para você fazer a próxima tarefa. E aí, com isso aqui de satisfação, você ganha um pouquinho mais de energia para você fazer essa tarefa. Então, o que eu faço? De maneira prática, tá? Eu literalmente faço isso. Eu pego aqui meu iPad, alguns de vocês perguntaram, né? Pô, doutor, quando é que você usa o seu iPad? Como é que você estuda com o seu iPad? Eu pego aqui meu iPad, aí ao invés de pegar e ir direto no livro que eu preciso ler, fazer as questões que eu preciso fazer, eu leio 5 páginas. Ah, mas 5 páginas não é muito. 5 páginas de um livro não é nada, você não vai aprender nada. É verdade. Não é nada. Não é nada. 5 páginas não é nada. Mas serve para eu pensar, li 5 páginas. Eu agora estou exercendo a minha disciplina. Olha aí. Né? 5 páginas não é nada. Eu estou exercendo a minha disciplina. Opa, peraí que apagou a luz aqui. Então agora que eu estou exercendo a minha disciplina, o que eu vou fazer? Eu consigo agora passar para o próximo passo. Resolvi. Eu consigo agora passar para o próximo passo. Quer dizer, eu consegui um pouquinho de satisfação porque eu executei uma tarefa pequena. Qual que é a próxima tarefa, então? Agora eu vou ler as 10 páginas do livro de medicina. Né? Agora eu vou começar a estudar para a residência. Por quê? Porque eu já venci a primeira tarefa. Eu sou disciplinado agora. Se eu combinei comigo mesmo que eu vou ler só 5 páginas, está fácil. Tá fácil, de repente aquela tarefa que era gigantesca, uma tarefa titânica, virou só 5 páginas. Agora tá fácil, eu pego a energia que eu ganhei com as 5 páginas e eu aplico nas 10 páginas do estudo para a prova de residência. Ah, mas 10 páginas não é tanto. É verdade, mas são só 10. 10 eu acho que eu dou conta. Eu li as 10 páginas. Caramba, eu li as 10 páginas. Pô, de repente foram 10 páginas do meu resumo ali de um assunto. É o suficiente. Agora eu posso começar a fazer questão. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 100 questões? Porra, não, né? Eu vou fazer 20 questões, 30 questões. Cada uma vai levar ali 2, 3 minutos e eu vou quebrá-la em blocos. Por quê? Porque se eu fizer todas de uma vez só, 3 minutos vezes 30 dá 90 minutos, é 1h30. É um pouco difícil de começar a ficar concentrado ali 1h30, né? De uma vez só. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 20, então. 20 está mais fácil. Né? 20 é o quê? É 60 minutos, opa, é 1h. Então eu gastei uns 10 minutos lendo ali aquelas 5 páginas, depois gastei mais uns 20 minutos lendo ali aquelas 10 páginas também, e eu gastei agora 1h30. Pô, fiquei 2 horas estudando. É pra caramba já. Eu fiquei 2 horas estudando concentrado. Concentrado. Né? Como é que eu fiz isso? Começando pequeno. Eu enganei o meu cérebro, eu não fui direto. Você tem que enganar seu cérebro. Eu não fui direto ali nas 60 páginas, não fui direto ali em 100 questões. Eu li 5 páginas só. 5 páginas. E aí depois fui para 10, aí depois sim eu fui fazer questão. Por quê? Porque eu preciso começar por baixo, eu preciso exercitar a minha disciplina com uma coisa fácil. Né? A ideia não é ser consistente. Se você precisa ser consistente, existe o conceito de você fazer o mínimo viável. Então, vou criar um conceito aqui, ó, né? No empreendedorismo, né? Quando a gente está falando de criar uma empresa, se você for ler a literatura de empreendedorismo, né? Eles vão dizer que a ideia mais simples que você pode ter de criar a sua empresa, ou enfim, o produto, o serviço mais simples, o protótipo da sua empresa, eles chamam de MVP, que é Minimum Viable Product, ou produto minimamente viável. Então eu vou distorcer isso um pouco e eu vou chamar aqui, produtividade minimamente viável. O que é produtividade minimamente viável? É você pegar a menor forma possível, a menor quantidade possível que você pode e executar.
Por quê? Porque isso vai te energizar, é isso que vai te dar satisfação para você conseguir passar para o próximo passo. E é assim que você cria disciplina. Você pega uma coisa pequena, faz. Ah, mas é pouco, nunca vou chegar lá. Vai, mas você tem que começar por baixo. A gente não falou que na academia você não começa levantando 100 quilos. Né? Eu, quando puxava 120 quilos no supino, cara, isso foi no meu limite, assim, mas foi no máximo do máximo. Mas quando eu comecei a pegar, eu mal conseguia levantar a barra. Né? E aí vem a outra parte, assim, a parte difícil que eu também te falei, né? Que é você conseguir passar esse desconforto, passar essa sensação de derrota que você tem quando você está ali exercendo a sua disciplina, mas você acha as vozes da sua cabeça ali estão te julgando. Né? Eu falei ali em outro vídeo que é verdade, todas essas vozes são verdades, mas você precisa ter a fortitude mental, a maturidade para aceitar isso e além, e é por isso que eu disse que também é uma obra de resiliência, é uma obra de você ter força de vontade, é uma obra de você ter maturidade. Por quê? Porque as vozes, enfim, a insegurança, né, a falta de vontade, a preguiça, ela não vai sumir, elas não vão sumir. O que acontece é que você fica mais forte do que elas, essa é a diferença, essa é a diferença. Né? Quando você amadurece, quando você decide, quando você muda de mentalidade, você fica mais forte do que elas. Então, eu vou lá, apesar de eu me sentir fraco, apesar de eu me sentir ridículo, eu vou lá apesar do meu cansaço, eu vou lá apesar de tudo isso que eu estou pensando. Por quê? Porque eu quero atingir meu objetivo. E o que eu vou fazer quando chegar lá? Vou pegar o peso maior possível para eu poder ser o fodelão? Não, eu vou fazer o menor que eu posso. O menor. Por quê? Porque é o suficiente. E essa satisfação que eu vou derivar dali, né, a vitória, a pequena vitória que eu vou derivar dali, daquele meu MVP, da minha produtividade minimamente viável, é que vai me levar ao próximo passo adiante. Como é que você aplica isso em outras coisas? Eu falei agora da academia, né, que você vai começar pegando um pezinho pequeno, do estudo, você vai se enganar começando a ler, né, pegando uma coisa simples, você vai traçar um objetivo simples, tá? Como que você vai levar isso para outras áreas da sua vida? Né? Começa a pensar então, ao invés de você criar uma meta gigante para conseguir exercer sua disciplina, qual que é o mínimo viável? Né? Qual que é a produtividade minimamente viável? E aí você executa. É tão fácil que eu tenho certeza que se você tiver que executar amanhã, todas aquelas vozes, toda aquela insegurança, toda aquela preguiça, ela não vai ter a mesma força para que você consiga. Né? Para conseguir te vencer. Né? E vai ser muito mais fácil você conseguir vencer ela. Né? Você vai passar por cima dela ali com a sua resiliência, com a sua força de vontade, com a sua fortitude mental, tá bom? É isso, eu espero que esse vídeo seja útil, é assim que eu faço, tá? De novo, essa é a minha experiência pessoal, são minhas opiniões, né? Mas que eu compartilho aqui na esperança que elas possam servir para você de alguma maneira, que elas possam te ajudar, que elas possam prevenir que você cometa os mesmos erros do que eu e principalmente para que elas te ajudem a se tornar uma pessoa focada, com propósito e com muito mais energia. A gente se vê na próxima. Até lá!